Capítulo 8. Disposições Gerais. Art. 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo, e, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. E, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Art. 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo, e, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. E, de irmão, legítimo ou ilegítimo, e, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Art. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. E, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, e, ao estranho que participa do crime. E, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, título e, dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Violação de direito autoral. Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista-intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. 2. Na mesma pena do 1 incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista-intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. 3. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista-intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. 4. O disposto nos 1, 2 e 3 não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Usurpação de nome ou pseudônimo alheio. Art. 185. Revogado. Art. 186. Procede-se mediante, e, queixa, nos crimes previstos no caput do art. 184. E, ação penal pública incondicionada, nos crimes previstos nos 1 e 2 do art. 184. E, ação penal pública incondicionada, nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E v. Ação penal pública condicionada à representação, nos crimes previstos no 3 do art. 184, capítulo 2, dos crimes contra o privilégio de invenção. Violação de privilégio de invenção. Art. 187. Revogado. Falsa atribuição de privilégio. Art. 188. Revogado. Usurpação ou indevida exploração de modelo ou desenho privilegiado. Art. 189. Revogado. Falsa declaração de depósito em modelo ou desenho. Art. 190. Revogado. Art. 191. Revogado. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Violação do direito de marca. Art. 192. Revogado. Uso indevido de armas, brasões e distintivos públicos. Art. 193. Revogado. Marca com falsa indicação de procedência. Art. 194. Revogado. Art. 195. Revogado. Capítulo 4. Dos crimes de concorrência desleal.
Concorrência desleal, art. 196, revogado pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, título IV, dos crimes contra a organização do trabalho, atentado contra a liberdade de trabalho. Art. 197 constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. E, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. E, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Art. 198 constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência, atentado contra a liberdade de associação. Art. 199 constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência, paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem. Art. 200 participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho é indispensável o concurso de, pelo menos, 3 empregados, paralisação de trabalho de interesse coletivo. Art. 201 participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem. Art. 202 invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa, frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Art. 203 frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho, pena, detenção de 1 ano a 2 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Primeiro na mesma pena incorre quem, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. E impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho, art. 204 frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Art. 205 exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa, pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa, aliciamento para o fim de emigração. Art. 206 recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro, pena, detenção, de 1 a 3 anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional, art. 207 aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena, detenção de 1 a 3 anos, e multa. Primeiro incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local de origem.
Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título V. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos, impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Art. 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência, violação de sepultura. Art. 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa, vilipêndio a cadáver. Art. 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Título V. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos, 2 se da conduta resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos, art. 214, revogado. Violação sexual mediante fraude. Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Art. 215. A praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Art. 216, revogado, assédio sexual. Art. 216. A constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado 2. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Art. 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra a vulnerável. Sedução. Art. 217. Revogado. Estupro de vulnerável. Art. 217. A ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos.
Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 2. Vetado. 3. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 10 a 20 anos. 4. Se da conduta resulta morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. 5. As penas previstas no caput e nos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores, art. 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Art. 218 a praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Art. 218b. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos. 1. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. 2. Incorre nas mesmas penas. E quem pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. 3. Na hipótese do inciso I e do 2, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Art. 218c. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave, aumento de pena. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Segundo, não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Canal Áudios EI. Se gostou, curta e compartilhe. Dicas e novidades na descrição do vídeo. Bons estudos!